O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Para quem não me conhece, eu sou a Elaine Branco. Na verdade, esta seria uma palestra, mas como o assunto, vocês viram qual é o assunto? O assunto é: carreira se constrói com base sólida, e fala aqui sobre código de ética, sobre as leis, sobre as coisas que regem a nossa profissão. Aí eu tentei decorar, mas são tantas leis que eu não consegui. Aí eu resolvi trazer os livros e eu vou ler para vocês os livros. Tudo bem? Então eu leio só este. Mas como eu entendo que vocês podem estar um pouquinho cansados, então eu leio só este. Melhorou ou não? Na verdade, eu não vou ler, tá? Eu me preocupei justamente em criar esse conteúdo baseado nas dúvidas que nós temos no dia a dia. Então, não é uma palestra sobre legislação. É uma forma de nós entendermos como que no nosso dia a dia a gente erra em relação à legislação, ok? Ainda assim, é um tema um pouquinho desgastante, porque, na verdade, a gente não gosta muito de ouvir sobre os erros, não é? Porém, eu quero propor para vocês, essa palestra foi desenvolvida com uma finalidade: trazer um pouquinho de bom humor para este assunto. Fazer com que a gente perceba que nada é tão ruim assim que não possa piorar. Como a visita do fiscal, né? Quando ele vai, na verdade, ele chama agente de conformidade. Quando ele vai, a gente fala assim: não tem o que fazer, vem aqui me perturbar. E a gente se irrita um pouco. Mas troque a palavra fiscalização por proteção. Ele é a pessoa que nos ajuda a termos integridade, dignidade no mercado. Não fosse pelo trabalho dos agentes de conformidade, que estão ali executando o que está na lei, não fosse por isso, nós e o sapateiro, nós e o dentista, nós e o balconista faríamos as mesmas coisas. Então, esse trabalho é proteção para nós. Eu vou colocar para vocês algumas opiniões aqui sobre o dia a dia. Para a gente descomplicar uma coisa, a gente precisa conhecer a coisa, se aprofundar nela, ou seja, estudar, não é só conhecer, é se aprofundar, e praticar, certo ou não? Eu tenho uma dor, eu vou no médico. O médico receita, eu vou na farmácia. Eu compro um remédio e guardo na gaveta. Eu vou sarar? Não, porque faltou a ação. Então, o que a gente deve fazer em relação a isso na nossa profissão? Eu dou sempre um conselho: perca a ingenuidade. Na nossa profissão, nós vamos perder a ingenuidade. Por quê? Porque a cada dia, cada momento, cada ato, cada palavra que eu digo, eu estou construindo a minha marca, que pode ser positiva ou não. Talvez o Toshi não goste de mim porque ele ouviu falar que, baseado em que ele não gosta de mim. Qual motivo eu dei para ele não gostar de mim? Talvez a Regina goste demais da Elaine porque ela ouviu alguma coisa sobre a Elaine. Então, o que é que eu estou plantando? Qual é o nome que eu estou construindo? Para isso serve o conhecimento e a prática daquilo que diz respeito à nossa profissão. O Cresce, ele é um órgão fiscalizador. Então, vamos parar de culpá-lo. Porque o Cresce não faz, porque o Cresce não fez, porque o Cresce não viu.
existe uma finalidade, existe o papel de cada instituição. E o papel do Cresce é fiscalização. Então, além do papel dele de fiscalização, porque nós temos o melhor conselho do Brasil, desculpa, mas é verdade. Então, nós temos uma coletânea enorme de treinamentos, cursos, formações. Nós temos o Visita Segura, que nos protege. Poucas pessoas conhecem, mas está disponível. Nós temos portal imobiliário. Nós temos representação nos setores como tribunais, para que a gente trabalhe como peritos avaliadores. É muita coisa que nós temos. Mas sem conhecer a fundo e pôr em prática, eu vou ser uma mera reclamona. A pessoa que só reclama e que só fala daquilo que ainda não provou, não participou. Então, o convite vem aqui para a gente entender nossos direitos e nossas obrigações. E onde a gente encontra tudo isso? Tudo isto, ó. Tudo isto. E eu teria aqui, no mínimo, 8 horas de aula. Está no site. Só que quem para e senta na frente do computador e fica ali lendo o site, procurando, entrando aba por aba. Quem já fez isso no site do Cresce? Pouquíssimas pessoas. Eu faço porque tem muito a ver com a minha área da mentoria, do treinamento. Então, de fato, eu faço. Mas eu não conheço outros que fazem. Mas precisaríamos, sabe por quê? Porque ali estão os nossos direitos. E, às vezes, a gente não está usufruindo deles. Eu trouxe aqui uma maçã. É uma analogia. A maçã, até onde eu sei, é uma fruta de pouca expectativa. Ninguém fala assim, nossa, que maçã deliciosa. Estou morrendo de vontade de comer uma maçã. Até onde eu conheço, pouca gente come. Normalmente compra meia dúzia e uma estraga na fruteira. Com vocês também? É engraçado isso. Só que aqui tem tanto nutriente, aqui tem tanto motivo para a gente consumir. Mas eu peguei uma feia assim, ó, fiz questão de escolher a feia, para representar mesmo aquilo que a gente faz com a coitada. Ela é boa pra caramba, mas a gente não gosta dela, não dá muito valor para ela, né? A gente julga a aparência, às vezes. É só uma analogia. Vamos aos pontos. Prestem atenção, vamos fazer uma viagem no nosso dia a dia, naquelas coisas que acontecem com a gente, tá? Tem uma frase que eu gosto muito, que é minha mesmo, na minha autoria, tá? Custa mais caro o conformismo do que a conformidade. Conformismo é, deixa para lá, todo mundo faz, né? Deixa quieto. Mas a conformidade é como é que tem que ser feito, deixa eu entender, para eu fazer como precisa ser feito. Então, autorização para trabalhar a venda, ou permuta, ou locação. Se isto é uma boa notícia ou não para você, se isto é uma novidade ou não para você, eu me desculpo em te dar, então, essa notícia. Mas não podemos trabalhar a compra e venda, permuta e locação sem autorização por escrito. Essa autorização por escrito não se refere apenas à exclusividade, que as pessoas confundem. A lei diz que, para eu trabalhar a intermediação, ou seja, qualquer ato, eu tenho que ter uma autorização por escrito. Quem pode me autorizar? Somente quem é proprietário. Nem sempre é aquela pessoa que senta na minha frente. Nem sempre é aquela pessoa que liga pondo o imóvel à venda. Esta autorização por escrito não tem desculpa que você queira dar para justificar a ausência dela. Diante da pandemia, o que se modificou, é que passou a ser aceitável uma comunicação, por exemplo, um e-mail. Mas, desde que
contenha todos os elementos que precisa uma autorização conter. Então, é a qualificação completa das partes, ou seja, quem está pondo à venda, quem é o proprietário e quem é o corretor autorizado. A qualificação perfeita do imóvel, qual é o imóvel, qual é a matrícula, qual é a inscrição municipal dele. Qual é a finalidade, qual é o preço que eu posso trabalhar. Esta autorização, que pode ou não ter a exclusividade, deve conter isto. Caráter de exclusividade? Sim ou não? Se sim, por quanto tempo? O proprietário tem o direito de saber o que acontece se você não vender. Se eu não vender no prazo de 3 meses ou de 6 meses, você pode não renovar comigo. Ele tem que saber isto. Além disso, quando a gente fala em autorização por escrito, a gente também tem que estar autorizada por placa, anunciar, fotografar. Então, durante a nossa conversa, eu vou procurar falar de alguns casos que vão acontecendo que eu me recordo. Eu conheço o caso de um corretor que teve processo porque postou foto que não estava autorizado. Ele aproveitou foto do imóvel, mas não foi ele que tirou, não tinha autorização e ele postou. Então, ele levou um processo por isto. Então, você tem que estar autorizado. É o patrimônio de alguém. E a lei diz, corretor, você tem que prezar pela segurança do negócio. Então, tem que estar contratado por escrito. Quando falamos em publicidade, vamos aproveitar e falar, então, dos anúncios. Quem pode anunciar? Anunciar. Todos os corretores, todas as imobiliárias, desde que esteja autorizado. Então, o anúncio da pessoa física necessariamente tem que conter o nome do corretor por completo, seguido do número do Cresce e da palavrinha Cresce SP. Então, às vezes, a pessoa põe João do Santa Marta, porque está conhecido lá, não é o nome dele. Ou ele põe o número do Cresce, mas ele não põe SP, quer dizer, Cresce tem 20 e poucos. Esse anúncio roda. Se cair em outro lugar, alguém compartilhar e for para o Rio de Janeiro, você está irregular no Rio de Janeiro. Então, identifique-se. Eu sou do Cresce São Paulo. Agora, você quer não usar o nome extenso? Meu nome por extenso, Elaine Cristine Branco Soares. Olha o erro que dá. Sai Elaine Cristina, sai Eliana, sai um monte de coisa. Então, você registra no Cresce o nome da tua escolha, desde que não haja outro já registrado nesse nome. Então, o meu nome de registro é Elaine Branco. Eu posso usar este nome, estou autorizada. Se alguém quiser pôr esse nome, não vai poder, porque eu já estou registrada. Se for pessoa jurídica, é o nome da empresa. Pode usar logotipo? Pode usar logotipo, mas sempre com o Cresce identificado. Pode usar nome fantasia, que é aquele nome que não é a razão social, só se estiver registrado, igualmente o nome do corretor pessoa física. Precisamos registrar o nome fantasia que você quer utilizar, mas não é o qual você escolheu, é o qual está no seu cartão de CNPJ, é o qual você tem ele constituído na sua constituição social. Vamos falar de denúncia. Aí eu estou vendo ali um anúncio, não tem Cresce, e eu penso assim, eu faço tudo certo, eu tenho que aguentar a Elaine falando de ética para fazer o certo, e aí alguém vai lá e posta um anúncio sem Cresce. De duas uma. Ou é um corretor que não está preocupado com o certo, ou não é um corretor, concorda? Nenhum dos dois está admitido. Então, nós temos que fazer valer o que é justo, certo e digno para todos. Então, nós podemos ir até uma mensagem privada, falar para a pessoa, você é corretor? Oi, Lu, você é corretora? Sou. Vou só te dar uma dica. Usa o número do Cresce nos seus anúncios, porque é a forma de nos identificarmos como corretores de imóveis. Em não tendo o número do Cresce, não somos.
Aí a pessoa pode acatar ou não, como eu escutei de uma corretora de Sorocaba uma vez, assim, e você tem o que com isso? Falei, eu nada, só a perda do tempo que eu dediquei para você, mas está tudo bem também, foi a minha escolha, não vou me queixar. Eu tive no Instagram, uma pessoa no Instagram, que eu percebi que ela não era corretora, porque ela postava que, para trabalhar administração, não tem que ser corretor. Aí eu fui lá no privado, a gente tem que ter gentileza, cautela. Estamos lidando com pessoas que nem sempre estão errando porque querem. E aí eu comentei, deixa eu te perguntar, você é corretora? Não respondeu. Eu estou perguntando porque o seu anúncio não tem identificação, não tem cresce. E o que você vem dizendo ali, na verdade, não procede, porque precisa sim, para administrar imóvel, precisa sim ser corretor. E a resposta dela foi, eu trabalho assim há 10 anos, não é você que vai dizer para mim o que eu posso e o que eu não posso fazer. Falei, olha, você me desculpa, de fato, eu não quis entrar no mérito se você está certo ou errado. Eu quis contribuir, te trazer uma informação, mas está tudo bem. Assunto encerrado? Só que não. Agora vamos para outra parte. Quem pode denunciar? Todo mundo pode denunciar. O corretor denuncia quando se sente injustiçado. O corretor denuncia, aí já é malandragem, quando se sente enciumado, não é? O seu vizinho denuncia porque você comprou carro novo, ele ficou com inveja, ele vai achar um defeito em você e vai lá e denuncia alguma coisa. Eu tive uma vez o caso da esposa de um corretor que queria denunciar o marido porque ele não levava os honorários para casa. Ele gastava antes de chegar em casa. Então, para denunciar, não falta pessoas emotivos. Então, nós precisamos ser um desses, mas no sentido de segurança do mercado. A pessoa não é corretor, não aceitou seu conselho, denuncia, por favor. Obrigada. Faça uso desse direito, ok? No caso dela, ela não era do estado de São Paulo, era de um outro estado. Como eu falei, internet, não importa, né, onde você está, os anúncios vêm, né? Então, eu entrei em contato com o CRES do estado dela. Mandei os prints, falei, olha, eu tentei, eu expliquei, a pessoa reagiu mal, não teve interesse, então estou passando. Tiraram a página dela do ar. Mas por quê? Porque ela estava dando uma informação mentirosa, fraudulenta, induzindo pessoas a cometerem o crime do exercício legal da profissão, dizendo não precisa ser corretor para isto. Não foi um post, foram muitos posts. Não foi um deslize, foi uma intenção. Então, a gente não deve participar disso, certo? Sabe onde que é a maternidade de picareta? Maternidade de picareta são as próprias imobiliárias, que coloca ali a pessoinha que depois, se gostar, vai fazer o Cresce. A pessoinha que é estagiário, mas nunca termina esse estágio, nunca se torna um corretor. A pessoinha que é assistente administrativo, mas vai fazer visita, vai fazer vistoria, faz avaliação. E tem imobiliária ainda que chama de captador. Captador. Existe essa profissão? Captador não é profissão. Captador é a atribuição da profissão de corretor de imóveis. E captador, se não for profissional, como devemos ser, eu tenho que entender de imóvel, eu tenho que entender de legislação, eu tenho que saber se um imóvel está regularizado ou não, se ele dá ou não financiamento. Captação é a coisa mais importante do meu processo. Eu começo certo e eu vendo bem. Eu começo errado e eu trabalhei em vão. Então, captação, você se especializa nisso.
para saber como trabalhar o imóvel, qual o objetivo da venda, como avaliar aquele imóvel, qual a concorrência que ele sofre, qual o valor agregado, qual o valor depreciativo. Então, eu não posso entender que uma imobiliária chame de captador uma pessoa comum. Concordam? Alguém já ouviu falar disso? Infelizmente. Então, a maternidade dos picaretas costuma ser dentro da própria imobiliária. E a gente não deve ser conivente com isso. Né? Esses dias me ligou uma corretora, magoada, triste. Oh, Elaine, estão falando mal de mim por causa disso. E eu não quero, não gosto. O que eu faço? Essa própria pessoa, ela me contando, tem lá dentro uma pessoa que não é corretor e que vai nos imóveis e que não sei o que lá. Qual conselho a gente dá para uma pessoa dessa? Primeiro, está magoada? Não está concordando com alguma coisa? O que a gente sugere? Conversa com a pessoa. A gente sempre dá o benefício da dúvida. Vai que a pessoa não sabe ainda que ela está fazendo aquilo de forma tão prejudicial. Não deu certo, não solucionou, denuncia. Chama para conversar na JUCOM. A gente tem uma junta de conciliação que nos apoia, né, Adilson? Maravilhosa, por sinal. O Cresce disponibiliza a JUCOM para evitar conflitos judiciais. Mas nós podemos recorrer à justiça comum. Se eu for lesada financeiramente, moralmente, eu posso e devo recorrer à justiça comum. Mas eu tenho também a JUCOM, que é a Junta de Conciliação. Não nos custa nada, né? E a gente consegue solucionar ali muitas questões. Então, não é só para clientes em litígio. O cliente vamos chamar para uma JUCOM. Não, é para qualquer tipo de conflito que envolva corretor de imóveis. Eu costumo falar que, quando a gente fala em ética, a gente precisa pensar assim, o que é um tiro no meu pé? Um tiro no meu pé é quando eu posto um anúncio com preço menor, com a intenção de trazer um lead. Depois eu digo que aquele imóvel já vendeu. Eu influencio o mercado para menos. Quando tem um avaliador de banco, ele vai errar na avaliação, porque ele faz pesquisa. Então, a gente contribui para acontecer uma cadeia de erros. Quando eu anuncio um imóvel fake, aí a gente vê que o proprietário de um outro imóvel fala assim, nossa, se esse vale 500, o meu vale 800. E ele é induzido ao erro. Quando eu erro o número de dormitórios, ou de banheiro, ou de garagem, só cabe um carro na garagem. Tem um pilar ali no meio, não cabe 2. E eu ponho garagem, 2 carros. Não é suíte, mas eu ponho suíte. E aí, depois eu digo, desculpa, me equivoquei. Não, a lei não trata desse jeito. Vamos entender que a lei nos responsabiliza pela informação que prestamos. Afinal, esta é a nossa finalidade. Nós não vendemos o imóvel. Nós intermediamos negócios. Nós somos a pessoa contratada para prestar informação acerca do negócio. Então, eu não posso colocar uma metragem errada. Nem para mais e nem para menos. Não, mas eu errei para mais. Induziu ele a querer um imóvel que você não tem para entregar. Não, mas foi a menos e tem mais. Não é justificativa. Porque quando a gente não é perito, a gente não pode fazer. Você se submeteria para uma cirurgia com um neurologista que não está muito preocupado com qual instrumento ele vai fazer a tua cirurgia? Então, nós temos que ser os peritos nos nossos negócios. Eu costumo dizer também que existem vários tipos de corretor. E aí eu peço licença para brincar um pouquinho, para a gente descontrair um pouquinho. Se vocês conhecem algum desses tipos, levanta a mão. Corretor sobredor de portas. Corretor Maria vai com as outras. Corretor boi na cerca.
Ele fica com a carinha assim, tá nem aí, né? Tirador de proposta. Faustão. Ô louco. Ô louco. Tá caro. Ô louco, né? O bichinho preguiça. Lei do menor esforço. O vira-lata. O vira-lata, ele não se especializa em nada, ele está em todo canto, toda hora, né? E não fecha, não finaliza, não conclui, ele está só por ali. O lambão já é o contrário, aquele que quer passar, né? Pegar tudo. O sabão, não é comigo, não fui eu que fiz, não sei quem falou. E o Kinder Ovo. O mimimi, se mexer, quebra. Aí tem os bons, né? A gente tem muito corretor inteligente, a gente tem muito corretor proativo, a gente tem muito expert. E um princípio que a gente deve adotar é esse, não é depreciar o ruim, não é falar mal do ruim, é contribuir para que seja melhor, é nos associarmos com os bons, é querermos estar juntos dos bons. Então, você nem vai ter tempo para ficar reclamando e os ruins meio que se agregam e acabam perdendo força. Sabe um vendaval quando perde força? A gente se fortalece por nos unirmos com os fortes, com quem trabalha com seriedade, com quem busca resultado. Quando você sentir vergonha de falar a palavra ética para alguém que está perto, é porque você está no lugar errado. Quando você não puder falar de um negócio sem que o outro tenha ali vontade de azedar o seu negócio, é porque você está no lugar errado. Nós temos como estar no lugar certo. A gente precisa aprender a fazer as boas parcerias. Então, vamos falar de parceria. Parceria é um contrato. Contrato. Eu tenho um trato com o Laerte. Laerte, aquele imóvel, eu não consigo vir para aí tu mostrar. Quando eu tiver um cliente, você mostra para mim. Eu tenho o imóvel e eu tenho o cliente. Vou pedir que ele atenda para mim. É um tipo de parceria. Laerte, estou com um imóvel tão bom, mas não consigo trabalhar a venda. Você quer trabalhar? Ou vamos trabalhar também? É outra parceria. Laerte, eu tenho um imóvel, mas eu não consigo regularizar, eu não sei fazer direito. Você é tão bom nisso? Você não quer cuidar da documentação para mim? É um outro serviço. Existe todo tipo de parceria. A questão é deixar bem clara qual é o objeto, qual é o serviço, qual é a parceria, o que foi que combinamos. Para você regularizar, quando eu vender, eu te pago X%. Para você trabalhar a venda dele, fazer o marketing e buscar o cliente, vamos trabalhar, então, no 50? Olha, já que o cliente é meu e o imóvel também é meu, vamos fazer assim, se você atender o cliente, você fica com X%? Qualquer que seja o acordo, deve estar por escrito. Não sou eu que digo, é a lei. Aí, se você não cumpre, depois você vai lá discutir com ele. Ah, você não fez o que eu falei, você ficou de regularizar e não regularizou. Agora você quer receber metade, mas eu não falei que ia pagar metade, eu falei que eu ia pagar só X%. Então, problemas a gente evita. É muito mais fácil. Então, contrato, todo contrato, ou de parceria, ou de prestação de serviço, quando você vai trabalhar para um proprietário, você está fazendo o quê? Uma intermediação. Ou você está fazendo o quê? Uma assessoria. Eu, por exemplo, tive 2 escritórios. Um era só comercial, como uma imobiliária, que trabalha, compra e venda. Então, eu prestava intermediação. Eu tinha um outro escritório que era só de assessoria. Então, eu trabalhava a regularização de imóveis, o processo de financiamento, o contrato, até para corretores. Ah, eu não sei fazer contrato. Eu fazia contrato para corretores. Então, era um escritório de assessoria. Nem R$100 para ir buscar uma matrícula, eu poderia aceitar, pegar, sem assinar com aquela pessoa.
É o porquê, quanto, né? Qual é a finalidade. Tem que haver comprovação, recibo, assinaturinha, descrição. Tá? Vamos falar um pouquinho dos loteamentos e incorporações, que também costumam ter muitos problemas. Toda PJ, ou seja, toda pessoa jurídica, e aí nós estamos falando então de loteadora e de incorporadora, nós estamos falando de pessoa jurídica, certo? Ainda que fosse apenas a imobiliária, não uma construtora, não isso, não aquilo. É PJ? É. Tem que ter um RT, que é o responsável técnico. Responsável técnico responde por aquela empresa. Então, não é para você ser responsável técnico quando você não conhece, não confia, não sabe do que se trata, porque você se tornou o responsável por aquela empresa. Igualmente, quem assina o estágio. Ah, o Sandro é filho da minha vizinha querida, que eu gosto tanto, ele pediu um estágio para mim. Vem cá, Sandro, que eu assino para você. Sabe o que é isso? É o mesmo que avalizar tudo o que ele fizer. Eu seria responsável por ele. Ele não responde, porque ele é só o estagiário. Eu respondo por ele. Então, ser responsável técnico, ser o responsável por um estagiário, é uma responsabilidade enorme. Eu preciso querer aceitá-lo, eu preciso entender do que se trata isto. Voltando na questão de loteamento e incorporação, quando você vai fazer um plantão, tem ali o stand, tem ali um local onde se chama aquilo de plantão. Algumas cautelas. Não pode estar ali pessoa que não seja corretor. Eu já vi caso de engenheiro ter mesa no mesmo local onde os corretores dão plantão. Aparentemente não tem nada errado, concorda comigo? É um engenheiro. Mas tem. Porque, para o agente de conformidade, plantão é onde ficam os corretores. Outra pessoa ali pode ser um atravessador, pode ser aquela pessoinha trabalhando como se fosse um corretor. Outra coisa, toda publicidade de um loteamento, de um empreendimento, seja qual for, tem que conter o registro de incorporação, tem que conter o registro do loteamento. E esse registro tem que conter de uma forma absurdamente clara. Tipo assim, qual é o número do registro, qual é a matrícula, qual é o R do registro na matrícula. Tem que estar totalmente claro isso. É lei que diz. O agente de conformidade só executa o que a lei manda. Então, a gente precisa entender isso. Isso tem que estar lá no plantão, em todo o material de divulgação, em todo lugar que houver um logo falando daquele empreendimento, tem que estar com o CRES jurídico. E, nesse caso, tem que ter o Jotinha na frente do número para identificar que é o jurídico, certo? Aí, eu estive numa festa na praça e tinha um stand lá de uma incorporadora. Essa mesma incorporadora tinha soltado, uns 15 dias antes, um material divulgando o empreendimento. E no material, algum corretor pegou esse material e mandou para nós, dizendo assim, tem alguma coisa errada aqui, porque o número que está no papel não é dessa pessoa. Então, eu fui olhar realmente, mas a gente percebia que era um erro de gráfica, porque o outro número dava certo. Então, a gente percebe assim, foi erro de digitação, foi erro de impressão, não foi intenção de se passar por alguém. O que eu fiz? Entrei em contato com a empresa, expliquei, falei, olha, esse material tem que ser recolhido, porque por má fé ou por boa fé, ele está errado, tem que ser recolhido. E verifica onde ocorreu o erro para que os próximos materiais não aconteçam. Beleza? Dormi em paz aquela noite. Passados uns dias, vou eu na praça e está lá o stand.
Daí eu aproveitei e já falei do Cresce, né? Tem que ter o Cresce, tem que ter não sei o quê, né? Não tinha o Cresce, o folheto continuava errado, tinha um papelzinho grampeado por cima. Aí lembra da conduta elegante? Você vai, chama pela pessoa que é o responsável, coordenador do empreendimento, né, das vendas. Por favor, quem é o gerente ou coordenador? Sou eu. Por favor, podemos conversar? Me retirei, conversei no particular com a pessoa e disse assim, olha, vocês estão expondo aqui um produto, mas vocês não estão identificados, né? Eu não sou da área da fiscalização, eu não sou agente fiscal. Eu sou delegada regional. E já ocorreu de corretor trazer material, inclusive, de vocês, e eu já avisei a empresa. É importante vocês terem a identificação. Tem que ter o número do RI, tem que ter o número do Cresce jurídico, tem que ter o nome do responsável técnico. É obrigado por lei. A resposta foi, mas se você não é da fiscalização, então por que você... Ui! Falei, olha, eu parei o meu passeio, eu estava com o meu marido, eu parei o meu passeio para trazer essa informação para vocês, aliás, pela segunda vez. Mas está tudo bem, se vocês não estão interessados, está tudo bem. Né? Falei, hoje eu não durmo feliz, não. Dormi triste, fiquei triste. Mas no dia seguinte, nada está tão ruim que não possa piorar, não foi? Me liga o delegado municipal daquele município e diz assim, o que foi que você fez? Que tem um bando de gente falando. Aquela coordenadora que eu chamei no canto, falei em particular, saiu falando mal de mim. Vejam só, a cautela que temos que ter. Então, a gente faz o que precisa. Mas depois disso, põe na mão dos agentes. Deixa eles resolverem, né? Que alguns precisam mesmo ter uma conversa de um tom mais jurídico, tá bom? Então, de loteamento e incorporação, ficou claro? Eu contei a historinha para exemplificar que nem todos erram porque querem e nem todos querem acertar. Erram por querer mesmo, né? Fontes de conflito. Nós temos visto o aumento muito grande de grupos, redes sociais, WhatsApp, Telegram, Facebook, e assim vai, né? Aumento de grupos, aumento de conflitos. Eu trouxe um número aqui para vocês, só de curiosidade, posição de maio de 2023. Eu usei só a cidade de Itu, porque é uma referência apenas, tá? Em Itu, nós temos 15 estagiários, ou tínhamos, em maio, 15 estagiários, 899 corretores e 140 imobiliárias. Na regional, 70 estagiários, 5.463 corretores e 695 imobiliárias. Então, a probabilidade de você ficar trombando com essas pessoas em grupos é muito grande. E aí as pessoas pensam diferente, têm idades diferentes em relação à profissão, em relação à experiência. Esses dias eu ouvi uma corretora antiga dizer assim para mim, essa molecada. Falei, olha, essa molecada tem coisas que a gente não tem. Essa molecada tem uma expertise ali, né, com o digital, com a rapidez, com a velocidade que nós tínhamos quando nós começamos, também foi molecada. Então, é uma questão de a gente saber associar experiência, talento, com novidades, com mudanças, com as diferenças. Nos compete como categoria. E aí eu estou falando isso por quê? Porque falar mal do corretor, agredir a honra de um corretor, depreciar a postura de um corretor, também é crime. Prevista na lei. Então, se eu não gostar da Carmen, eu adoro a Carmen, só para constar. Mas se eu não gostar da Carmen, para quem que eu devo dizer isso? Para ela.
ou só para o meu travesseiro, ou para ela, Carmen, aquilo que você fez me chateou. Só para ela, certo? Isso está escrito também na lei. Então, eu queria agora ler para vocês, rapidamente, assim, uma pincelada de algumas leis, tá bom? Todas elas, você encontraria no site do CRES, do COFES, enfim. Então, olha, nós tivemos a Lei 4.1.16, não vou entrar nos méritos para não perdermos tempo, que foi a primeira regulamentação da profissão. Ela foi a de 27 de agosto de 62, e é por isso que a gente comemora o nosso Dia dos Corretores de Imóveis em agosto. Tivemos a Lei 6.530, que deu nova regulamentação para a profissão. Essa foi em maio. Tanto é que nós pedimos, e foi feito na Câmara, uma moção, que é uma referência à nossa comemoração. Nós temos, através do COFES, várias resoluções. COFES é um órgão federal que regulamenta todos os conselhos estaduais. Então, COFES tem a resolução 005, que estabelece as normas para contrato padrão. O que eu devo pôr num contrato? O que eu tenho que pôr? O essencial. Está ali, nessa resolução. Temos uma resolução que aprova o Código de Processo Disciplinar. Se eu fizer isso, acontece o quê? Está ali no Código de Processo Disciplinar. Nós temos uma resolução que fixa os parâmetros para determinação da pena pecuniária. Aquelas pessoas que, às vezes, eu ouço muito falar, não dá nada, o CRES não faz nada. Dá sim, e faz sim, e pesa no bolso, que vai de 1 a 3, de 3 a 6, se tiver reincidência é outra coisa. Nós temos uma resolução que instituiu o Código de Ética da profissão. Tem que ser livro de cabeceira, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber. Até porque, além de nos favorecer, nos protegendo, ainda quando a gente tem esse conhecimento ali de uma colocação, de uma fala, e a gente usa isso na captação, no fechamento, a gente mostra para o proprietário, para o comprador, que somos profissionais, que somos bem instruídos. Muitas vezes eu recebi esse elogio de a pessoa vir e dizer, olha, comentei com a minha filha, que é advogada, ela falou que nunca viu um corretor se preocupar com tal coisa. Mas eu sempre fazia essa relação entre a ética. Olha, pode ficar despreocupado, que o nosso contrato é extremamente transparente, a gente segue à risca o nosso código de ética. Olha, nós vamos preparar uma vistoria no imóvel dentro dos padrões legais, lá. Então, a pessoa passa a confiar em você. Então, conheça, porque umas coisas que constam ali, a gente erra sem perceber. Tá? Erraria sem perceber. Temos a resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade do destaque do número do CRES. Nesses documentos todos que nós falamos, no anúncio. Então, não é iniciativa de uma pessoa, está aqui na resolução. Nós temos a resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade do número de registro de incorporação. Nós temos aqui, trata do Código Civil, que trata da corretagem, que foi em 2002, quando a corretagem passou a fazer parte das previsões legais, porque antes era tratado muito sutilmente. Este capítulo 13 do Código Civil fala da corretagem, direitos e obrigações do corretor. E é assim que a gente consegue cobrar nossos honorários, provando que a gente fez, não houve inércia, não houve imperícia, não houve negligência, portanto, se o negócio se concretizou pelos nossos trabalhos, nós fazemos jus aos honorários. Estabelece regras para a utilização de nome abreviado, de nome fantasia. A nova regulamentação para o registro no CNAE, que são os peritos avaliadores, quem é que pode fazer um PITAM. Torna obrigatório o arquivamento do CRES dos documentos de uma incorporadora. Isso é extremamente importante. Incorporadora, loteadora, uma empresa lançando alguma coisa, estes documentos da composição, da constituição social, têm que ser encaminhados ao CRES. O CRES tem um cadastro e tem que ter, por lei, um cadastro. Então,
você tem uma incorporadora ou você trabalha numa incorporadora, tem que levar os documentos para o arquivamento no Cresce. Altera a resolução que trata da COAF. COAF é uma prevenção de lavagem de dinheiro e terrorismo, coisas desse gênero. Então, se você percebe uma ilicitude, ou se de fato alguém veio com a malinha com 100 mil reais ou mais, ou qualquer outro valor em moeda estrangeira, você precisa, em 24 horas, fazer o relatório do COAF. Olha, eu fiz uma venda, a pessoa veio com uma maleta de 200 mil. Eu fiz uma venda. Se você não fizer, você vai configurar como conivente. E tem bastante corretor pagando caro por isso. A denúncia, ou seja, não é denúncia, o relatório, a declaração é anônima, há sigilo. Então, não precisa se preocupar com isso, mas você precisa fazer. E se nada de ilícito aconteceu, você não percebeu nada de errado, você vai fazer a declaração de inocorrência, que é em janeiro de todos os anos. É lei também. Depois tem algumas portarias. O CRES faz resoluções, o CRES faz as portarias. A portaria de que, sobre os plantões dos lançamentos, tem uma portaria explicando tudinho sobre os plantões. Estabelece os dados mínimos para uma autorização de intermediação e dispõe sobre a regulamentação de estruturadores imobiliários, pessoas que podem constituir negócios imobiliários, montar uma empresa desse gênero. É uma profissão, inclusive, mas existem as responsabilidades. Existem as leis específicas, por exemplo, a 6766 trata do parcelamento do solo. Então, vai falar tudo sobre loteamento, desmembramento, parcelamento do solo, só que também vai falar da obrigação de quem faz a venda daquilo. Então, nos afeta também. A Lei 4591 trata das incorporações imobiliárias. Mesma coisa, a gente tem que entender um pouco de incorporação para eu saber o que é patrimônio de afetação. Meu cliente pergunta para mim, você está vendendo esse empreendimento, ele tem patrimônio de afetação? Eu digo, sei não, deixa eu ver, vou me informar ali, só um momento. Então, vai falar de incorporação, vai se especializar numa área, você entende daquela lei, que aí você não é mais surpreendido com perguntas, né, que você não saberia a resposta. Até a gente brinca. Não queira abraçar o mundo, porque não cabe no abraço. A gente deve buscar especialidade. Então, ninguém é tão bom em tudo. Ou você é muito bom em locação e administração, ou você é muito bom em trabalhar em lançamento, ou você é muito bom em trabalhar com terceiros, ou você é muito bom em trabalhar com fazendas, ou você é muito bom com a parte técnica, como é o meu caso, que eu adoro a parte técnica. Então, eu me especializei no crédito imobiliário, direito imobiliário, porque eu trabalho com a mentoria, trabalho com o treinamento desta área. A gente vê como é difícil e fazer cursos longos, né? Então, gasta-se um tempo muito grande, a gente não tem... Eu transformei tudo que eu aprendi em 23 anos, faculdade, pós-graduação, especialização, em cursos menores que o corretor consegue ali e aprender. E muitos não sabem que poderiam se especializar e não tem nem que trabalhar a venda. Alguns trabalham a venda sem gostar, mas poderiam estar se especializando em uma área mais técnica. Tem o talento nato da gente. Quando o Adilson até leu o currículo, eu falei, nem precisa, Adilson. É porque assim, eu sou estudiosa, por opção, eu gosto muito, muito. Então, quando eu estudei a parte de desenvolvimento humano, eu fiz coaching, fiz mentoria e fiz análise comportamental, eu entendi tudo que eu fazia que eu não gostava. Aí eu tirei da cestinha, tanto que eu não tenho mais escritórios abertos, eu não tenho mais escritórios físicos. O pouco da minha agenda que eu dedico para o comercial são por exclusividade, foi a minha opção. Estou comentando isso para compartilhar a experiência. Eu tinha 2 escritórios, eu era feliz, mas eu não fazia o que eu mais gostava, porque eu não tinha tempo, que era a área da educação, a minha menininha dos olhos. Não dava, não era possível.
E aí eu descobri que eu não precisava ter empresa, escritórios, eu não precisava, eu podia trabalhar diferente. Então, tira da cestinha, não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo, não quero mais fazer aquilo. Isto eu quero, vem cá. Isto eu quero, vem cá. Aí você se especializa naquilo que você mais gosta e que você faz melhor. Isto é ter sucesso na vida. Tá cheio de gente que ganha muito dinheiro vendendo fazenda, mas odeia, não é feliz. Então, você pode ganhar dinheiro e ser feliz, mas você pode escolher ganhar dinheiro e ser feliz naquilo que você gosta mais de fazer, né? Também tem leis municipais que a gente precisa estar bem atentado, como Código de Obra, Código de Zoneamento, Plano Diretor. Nós temos um caso de um corretor que me chamou tem pouco tempo, uns 20 dias. Ele chamou e disse assim: Elaine, nós não nos conhecíamos. Ele disse assim: Elaine, me falaram tão bem de você, que você entende de documentação. Eu falei: depende, porque é muito, muito amplo esse negócio. Vamos lá, do que você está precisando? Não, é que eu estou fazendo uma venda de uma área. E os clientes querem comprar e eu não sei fazer a documentação, eu não sei preparar a escritura. Nunca fiz uma venda assim. Falei: mas já está fechado o negócio? Compradores, vendedores, valor, está tudo alinhado? Já. Então, mande a matrícula, deixa eu dar uma olhadinha. Aí ele mandou a matrícula. Não, primeiro que ele não tinha matrícula. Mas tem que ter. Não, mas a gente vai fazer depois. Não, é antes. É antes. Precisa da matrícula. Levou uns dias ainda, ele mandou a matrícula. Tem desapropriação na área. Desapropriação. Falei: você sabia disto? Ele falou assim: eu não sabia não, mas os caras querem comprar. Falei: então você continua não entendendo. Desapropriação, a pessoa não pode mais vender. Não é assim, né? Ou seja, eu ia ganhar lá uns trocados, fechava meus olhinhos, redigia um contratinho, né? Mas não, a gente não põe preço nos nossos valores. Preço é preço, valor é valor. Nossos valores não podem ter preço, né? Enfim, agora eu queria, só para concluir, porque eu sei que é um assuntinho chatinho, eu vou ler para vocês algumas coisas que eu grifei aqui, só para vocês verem o que acontece quando fazem as coisinhas erradas. Isso aqui é um ementário, ó. Ementário é o quê? É a relação do resumo das ações que foram julgadas. Embora a letra esteja muito pequena, mas eu vou fazer um esforço. Alegação de desídia, ou seja, indolência, preguiça, má vontade. Lembra que eu falei dos tipos de corretores? Não foi à toa que eu brinquei com aqueles nomes. Foi para depois trazer para você a atenção do que acontece com aqueles tipos de corretores. Exigência de contratação do advogado para a propositura da ação retomada do imóvel. Aqui, neste caso, a defesa dele foi acolhida. Ele, corretor de imóveis, recomendou para o cliente que contratasse advogado para poder fazer valer os seus direitos, já que o contrato de locação estava com vícios. O dono não se conformou, o proprietário não se conformou e lascou um processo nele. O CRES é obrigado a acolher o processo, mas ele confere o direito de defesa. A pessoa apresenta a sua defesa e aí constata se a acusação tinha razão ou não. Então, não basta fazer o certo. Nós temos que provar que fazemos o certo. Neste caso, ele tinha como provar que ele fez o certo. Ele avisou, ele contratou, ele deixou isso claro no contrato. Então, o cliente reclamou sem razão. Ausência de providência para a cobrança de encargos locatícios. Denúncia procedente. Desídia no exercício da atividade. Aluguel recebido e repassado em atraso. Procedente. Perdeu a inscrição. Cancelamento de inscrição.
Falta de cuidado necessário na aferição de ficha cadastral do inquilino. Denúncia procedente. Inscrição cancelada. Falta de providência de cobranças de débitos locatícios. Deixou acumular dívida de IPTU e blá, blá, blá. Denúncia procedente. Retenção de calção locatícia. Alguém tem dúvida que isso é crime? Denúncia procedente, cancelamento de inscrição. Falta de prova dos descontos dos aluguéis vencidos. Olha isso. O aluguel foi pago vencido sem multa. Quem dispensou a multa foi o administrador da locação. O proprietário não concordou. Falou, viu, eu não dispensei. Ou ele dispensou e o corretor não registrou a conversa. Então, registre. Lembra quando eu falei contrato, combinou, escreve? Tudo é um contrato. Tudo que você conversa com o cliente é um contrato. Denúncia procedente. Falta de definição da idoneidade do inquilino. Não fez a avaliação correta, se ele tinha ou não capacidade, se ele tinha ou não restrição. Denúncia procedente. E assim vai. Então, para quem diz que não acontece nada, acontece muita coisa. É que, às vezes, quem está passando pelo problema nem conta, a gente não fica sabendo, mas acontece muito, tá? Este livrinho aqui, ó, que é de legislação, tem tudo lá no site. Este é um resuminho daquele, dá para ter na bolsa. Eu era tão snob quando eu tinha o meu escritório, que eu deixava na minha mesa, adorava. Eu deixava isso aqui na minha mesa, plastificado, ó. A tabela de remuneração, que hoje não é mais uma tabela, hoje é só uma referência, não há mais uma lei que diga que é antiético fazer um honorário diferente, você pode fazer. A questão é estarmos entre os colegas que têm a mesma dignidade. Então, não tem por que também trabalhar de modo vil. Aqui, a parte do capítulo do Código Civil que trata da nossa profissão, que nós temos o direito. Então, era muito fácil de deixar à vista isto e conseguir cobrar meus honorários, do que ter que convencê-lo que já era óbvio, que está previsto, enfim. Tá? E muitas outras coisas que o Cresce fornece, que às vezes a gente não sabe, e que é muito bom ter no nosso escritório, se nós temos, ou agora, com a era do digital, a gente pode ter isso digital e ir postando. À medida que a gente posta alguma coisa sobre ética, você atrai pessoas que gostam da ética. Um cliente mais responsável, você espanta aquela pessoinha. Porque a gente tem que demitir alguns clientes também. Não é todo cliente que você precisa, né, fazer cafuné. Tem cliente que você deseja para o concorrente, não é? E todos esses materiais são disponíveis para nós. E, para concluir, o Cresce, ele tem o melhor atendimento que ele poderia nos trazer. Inclusive, merecidamente premiado pelo nível de excelência. Nós não temos fila de espera. O número de atendimentos são de milhares por dia. Pessoas extremamente capacitadas que nos atendem em 10 segundos, 15 segundos. E você pode perguntar o que você quiser, qualquer assunto. Porque, se não estiver na alçada do primeiro atendimento, será encaminhado para o setor que cuida exatamente daquele assunto. Em nenhuma hipótese você vai ouvir, não sei, vou ter que ver, e você vai ficar 2 dias esperando uma resposta. Em nenhuma hipótese isso vai acontecer. Então, use o aplicativo no celular, que ali você tem a sua carteira, ali você tem um portal, ali você tem modelos, ali você tem palestras, cursos, e ali você tem denúncias, e ali você tem atendimento. Você tem tudo ali na tua mão. Bateu uma duvidazinha, faz contato, sana, tira a dúvida. Não conviva com a dúvida, porque depois isso pode custar. Agora, para concluir mesmo, lembra que eu falei disso aqui?
Fiz uma analogia, né? Uma coisa que é tão nutritiva, tão boa, mas a gente acaba não... Agora, imagine que isso aqui seja um agente de conformidade. Aquela pessoa que está ali para defender nossos direitos, nossa dignidade. Quando ele vai nos visitar, a gente deveria ficar muito feliz, eu acho. Porque é sinal de que ele está cuidando daquilo que eu não posso. Eu não posso ir por aí e ficar investigando quem está certo e quem está errado. Mas ele pode. Então, ao invés da gente tratar um agente como uma maçãzinha ruim, estragadinha, né? Eu vou dar uma sugestão. Toda vez que você receber agora a visita de um agente de conformidade, você vai olhar para ele como se ele fosse... Pena que não tem nenhum aqui para a gente fazer a homenagem, né? Cadê Macedo? Eu convidei. Ó, esse é o nosso agente de fiscalização. Ele é uma maçã do amor. Ele é uma coisinha mais linda do mundo. Enche os olhos da gente, né? Aí, quando um agente de fiscalização visitar você, então, olhe para ele com carinha de quem está vendo uma maçã do amor. E diga, senti tua falta. Ele vai ficar muito feliz. Bem, eu espero ter contribuído com algumas informações. Lamento não ter trazido slides, mas eu tive um problema no notebook, aí eu não pude trazê-los, infelizmente. Adoro trazer um slidezinho para ajudar, né? Mas todos vocês me conhecem, ou pelo menos a vasta maioria. Quem não me conhece pode pegar o contato comigo. E a gente pode continuar essa conversa. Se alguma dúvida ficou, podem mandar as perguntas que eu respondo no tempo de vocês.